4. O Senhor encontra Moisés naquela sarça, todo ia executar o propósito, para eu sair daqui para executar a ordem. E é aqui que Deus está falando com a gente. Quantas pessoas se sentem da mesma forma? São pessoas que dizem: Deus, eu sei que tu faz, mas o problema é que eu não consigo ver o Senhor fazer em mim. O Senhor faz até para mim, mas eu não consigo ver o Senhor fazendo através de mim. Eu sei que o Senhor é poderoso, mas eu me sinto a mesma pessoa, com os mesmos medos. Às vezes a gente tem um pouquinho dessa síndrome de Moisés. Às vezes a gente tem um pouquinho dessa síndrome de José. José, por exemplo, conhecia a palavra e o propósito que Deus tinha na terra com uma moça virgem. Só que ele não esperava que Deus fosse escolher Maria. Eu digo isso porque José era da casa de Davi. E sendo da casa de Davi, ele sabia da profecia que dizia que eis que a virgem conceberia. E ele sabe que Maria é uma moça tão íntegra, que quando ele pensa em deixá-la, por ficar sabendo que ela está grávida, ele tenta fazer isso secretamente, discretamente, sem envergonhar ela, porque ele é um homem justo e temente. Mas veja, José sabia da palavra, sabia que em algum momento o Messias iria ser manifestado no ventre de uma moça virgem, conforme o relato do profeta Isaías. Mas quando Maria diz que ela é a moça, ele não crê. Precisou com que o Senhor entrasse em um sonho e dissesse para ele: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado, ou seja, já está nela, é do Espírito Santo. Então o que a gente percebe? A gente percebe que José é um homem que crê que Deus faz, só não crê que ele fez na vida de Maria. E quantas vezes a gente tem essa perspectiva sobre a nossa própria vida? Eu creio que Deus faz, mas comigo não, porque eu sou a mesma pessoa, porque eu não mudei a pessoa que eu sou, porque eu continuo sendo uma pessoa com medos, com falhas, com erros, com defeitos. E você fica pensando: Senhor, eu sei que o Senhor faz, eu já vi o Senhor fazer. Mas assim como Moisés e assim como José, você pensa: como é que eu vou viver o cumprimento do propósito se eu me olho para o espelho e eu me vejo sendo a mesma pessoa? E Deus está dizendo, a Bíblia diz no verso 11, que a ira do Senhor se acende contra Moisés. Por quê? Porque enquanto Deus estava mostrando para Moisés quem ele era, Moisés só conseguia ver quem ele era. Vocês estão entendendo? Deus, através da manifestação do seu poder, através daquela visão, através da sua voz, através da sua palavra, ele não estava mostrando para ele quem Moisés era. Não era um espelho, era uma sarça flamejante, regada do poder de Deus, onde a palavra de Deus manifestava aquilo que lhe era devida. Só que Moisés só conseguia olhar para ele mesmo. E Deus está dizendo: Moisés, isso não é sobre você, isso é sobre mim. Olha para mim. Eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja. Eu vou ser água que sai da rocha. Eu vou ser coluna de fogo durante a noite para guiar o meu povo. Eu vou ser nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu vou ser azeite que jorra da rocha. Eu vou ser a madeira que cai dentro da água que é amarga e faço ela água doce para o meu povo beber. Eu sou sandália que não acaba. Eu sou maná que desce do céu. Eu sou roupa que na traça não corrói. Eu sou o que vocês precisarem que eu seja. Eu sou vitória sem espada, eu sou batalha vencida sem escudo, eu venço exércitos sem armas. Para de olhar para você, Moisés, eu não vim aqui para te conhecer, eu vim aqui para você me conhecer. E quantas vezes diante do propósito a gente bloqueia no cumprimento do propósito, porque Deus está mostrando para a gente quem Ele é, mas a gente está ocupando o tempo da conversa dizendo quem a gente é. E o que a gente vai dizer? Que a gente é o mesmo, a carne é a mesma, os medos são os mesmos, as deficiências são as mesmas. E o Senhor está dizendo: só que eu não te chamei aqui para saber quem é você, eu já sei quem é você, eu te chamei aqui para você saber quem sou eu. Então, como eu sempre digo quando eu estou diante desse texto, boquinha fechada, vai lá e cumpre o que Deus colocou no teu coração, vai lá e cumpre o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Por quê? Porque Deus não te chamou para uma conversa para você se gabar das suas dores. Deus não te colocou nessa obra para você se gabar dos seus temores. Deus não te colocou nesse processo para você achar que é a pessoa mais incapaz do mundo. Deus está dizendo: não ocupa o tempo da minha conversa com você falando sobre quem você é, porque essa conversa não é sobre quem você é sobre quem eu sou. E quando chegarem lá e não crerem que o Senhor me enviou, o que eu direi a eles? E ele disse: diga que o eu sou o quê? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre promessa. Deus de Jacó, Deus que dá manutenção àquilo que ele já cumpriu. Eu sou Deus fiel.
Eu sou o que você precisar que eu seja. Deus está dizendo, propósito na sua vida anda travado, porque eu quero ocupar o nosso tempo de relacionamento dizendo quem eu sou, mas você só rebate dizendo quem você é. Então Deus vai acabar com aquela conversa no verso 11 e vai dizer assim para Moisés, Moisés, irado, Deus vai ficar irado, porque aquela conversa não é sobre quem Moisés não é, é sobre quem Deus é. Você está entendendo? A obra de Deus na sua vida não é sobre quem você é sobre quem Deus quer ser em você. Então isso não é sobre o seu ego, isso não é sobre as suas dificuldades, isso não é sobre as suas dores, sobre as suas crises, sobre os seus traumas. Isso é sobre o poder restaurador de Deus, isso é sobre o poder da aliança de Deus, isso é sobre a unção de Deus, isso é sobre Deus ostentar a sua soberania, a sua magnitude, sua majestade, sobre o seu poder. Camila, mas eu sou tão desprezível, foi por isso que ele te escolheu, porque ele não te são, por isso Deus te quer mesmo não sendo eloquente, por isso Deus te quer mesmo sendo de língua pesada, por isso Deus